Olá pessoal, como prometido, né? Demorou, mas saiu aí o vídeo que eu ia estar explicando aí como é que eu opero com o setup aí que eu disponibilizei no grupo. Lembrando que é o mesmo setup que utilizava na PAN, é um setup que trouxe muito sucesso aí na PAN, foram quase 2 anos de consistência, né? Onde a coisa começou a dar errada justamente no momento que eu resolvi quebrar as regras do próprio setup. Bom, quem assistiu o último vídeo, né, que eu tinha postado no grupo, vai reparar, vai perceber no visual que não muda muita coisa, né? O que mudou ali é acréscimo da linha das bandas de TMA, que são essas bandas aqui, né, que formam, vai pegando aqui o topo e fundo de preço, né? As setas, que é um indicador diferente, né, daquelas setas que estava no último setup. Esse aqui realmente é o original da PAN mesmo. Eu vou explicar cada um dos indicadores. Eu vou tentar dessa vez ser mais objetivo do que eu fui no último vídeo. Então aqui eu não vou ficar falando de gerenciamento, questão de lotes, essas coisas. E nós vamos debulhar aqui mesmo a questão do setup em si, como que funcionam as operações no setup. Vamos deixar essa questão de gerenciamento, psicologia do trader aí para eventuais vídeos ou continuar debatendo no grupo. Bom, então o que acontece aqui, né? Deixa eu limpar aqui a tela para a gente começar. Essa conta que está aqui aparecendo na tela, tem até um resultado aqui aparecendo aqui embaixo. Ele é uma conta real. Eu abri ela semana passada. Como vocês podem ver aqui no histórico, ó, tem muito mais acertos do que erros. Esses erros aqui, nem, se for analisar, nem eram para ser considerados erros. Eu poderia ter esperado da semana passada para cá essas operações positivarem, elas iam positivar, mas eu criei uma estratégia que, eu falei que não ia falar de gerenciamento, mas eu vou ser breve aqui nessa questão, de chegar na sexta-feira fechar tudo. Se já tiver com lucro considerável ali durante a semana, eu estou pegando e fechando tudo. Por quê? Eu quero começar do domingo para segunda, né, na abertura do mercado, com o mínimo de operações abertas, de preferência zeradas. Se tiver operação positiva, de repente posso colocar ali um stop no lucro, né, para ir fazendo trailing stop, alguma coisa assim. Mas eu estou querendo evitar de ter muita exposição aos fins de semana, tendo em vista aí o momento que nós estamos vivendo aí, né, que o mundo está vivendo, né? Essa guerra na Ucrânia, a coisa não desenrola, né? Fica, na verdade, só piora, né? China com Taiwan, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte está ascendendo ali de novo, problema Irã, voltando aí com a questão de ter armas nucleares novamente, Israel, então, enfim, é uma bagunça, né? Quem acompanha a notícia é uma bagunça. Então, resumindo, eu não sou fundamentalista, mas é importante a gente entender o contexto do que está acontecendo no mundo para a gente saber ali algumas decisões a serem tomadas, né? Eu não faço minhas operações com base em fundamentos. Eu já expliquei isso para vocês no outro vídeo. Eu analiso o que está no gráfico ali, o que está acontecendo no momento, qual que é a tendência ali no momento ali e tal, e abro, e pronto. Não fico, mas preço justo entre os dois países, blá blá blá, está acontecendo uma tragédia ali. Não, eu entro eu acompanho notícias com intenção de me atualizar, né, de me contextualizar perante o mercado ali, entender o que está acontecendo com o mundo, mas não necessariamente para me tomar ou deixar de tomar algumas decisões, né? Vocês podem ver que no grupo, assim, eu posto alguma notícia lá e simplesmente com esse objetivo ali de debate, né, de abrir um papo ali, um bate-papo aí que todo mundo aí a respeito, né? Eu gosto de conversar sobre esses assuntos também, mas não necessariamente para me tomar uma decisão sobre as operações, enfim. Então essa conta aqui eu comecei ela com semana passada, ó, depósito no dia 15 de agosto, com $979, não deu nem $1.000 redondo. Levantei um capitalzinho aí para conseguir recomeçar, né, uma conta real. Até então eu estava operando só conta demo. E como vocês podem ver aqui, os resultados foram bem promissores aí. O lote que eu abri foi 0.1. Eu fiz questão de operar essa conta um pouco mais alavancado, dentro dos limites do que eu considero que a conta aguentaria. Eu já tinha feito vários testes em conta demo para poder correr esse risco. Então, algumas operações eu abri até com lote um pouco mais alto,
geralmente quando está fazendo hedge, ó, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma compra de GBP/USD e também fiz um hedge aqui, ó, 0,1 na compra, 0,2 na venda. Então, o intuito aqui a minha nova estratégia é continuar não usando stop loss, o que vai contrariar um pouco do que eu expliquei no último vídeo também. Eu vi que o pessoal estava tendo uma dificuldade, né, com relação a stop loss, mesmo a gente tendo o indicador aqui, né, no topo ali, explicando ali, mostrando qual o stop loss deveria estar usando, mas o pessoal ainda parece que psicologicamente acostumou tanto a não usar stop loss, né, que a maioria veio do MW4, né. Então, assim, até pra mim também, então isso aí eu já me retratei lá no grupo. Falei, não, realmente não usar stop loss é legal, mas tem que ter um ponto de saída, você tem que estar disposto a fechar a ordem negativa ou fazer hedge, alguma coisa tem que ser feita. E um dos objetivos aí também do com setup, eu vou mostrar de forma prática para vocês, ele já mostra uma possível mudança ali de tendência ali, ou começo de uma correção, que é justamente o indicador das setinhas aqui, eu vou explicar eles. Então vocês podem reparar que tem algumas operações aqui com stop gain, né? O preço não continuou, voltou, buscou stop gain, mas eu saí no lucro. É outra questão também entrou na operação, já está com determinado lucro ali, já proteja essa operação, né? Faz um break-even, depois começa a fazer um trailing stop, né? Aí tem as operações negativas, ó, que eu fechei na sexta. Desculpa a expressão, liguei o foda-se e fechei. Mesmo sabendo que na semana seguinte, no caso de ontem para hoje, as operações poderiam ter ficado positivas. Então eu teria salvo aí pelo menos aí mais uns $100. Mas não era esse o meu objetivo. Então eu fechei e tal. Então vocês podem reparar que ó, a conta começou com menos de $1.000, já foram feitos 1.047,65, né, dólares de lucro nela. Estou com essas operações abertas aqui no momento. Esse saldo aqui estava $60 positivo mais cedo, aí agora perto do fechamento o índice Dow Jones, o índice alemão, eles deram uma leve recuperada, né? Então o flutuante passou a ficar negativo, mas eu estou monitorando aqui. Então eu vou pegar aqui algumas operações com base no histórico, do que foi feito aqui, para vocês entenderem como foram feitas as entradas. Mas antes eu tenho que falar de alguns indicadores aqui, né? Essa banda de TMA, inclusive lá no grupo algumas pessoas, eu não sei quem foi lá, se foi o Eric Christian, meu xará, né? Quem foi que comentou que usou, eu não sei se foi o nome aqui, não vem ao caso aqui agora, mas a questão de, opa, tá dando errado aqui, deixa eu marcar aqui de novo aqui. A questão dele ser parecido com o Cap Channel, né? Então você vê que ele forma essas bandas aqui, ó, pegando o topo e o fundo. É bem similar ao Cap Channel, né? Se você for parar para pensar, o Cap Channel ele faz também essas bandas. Os dois são baseados no Triangular Moving Average, né? O TMA, com base de que o preço vai ficar oscilando dentro de um canal, né? Fazendo altas e baixas e tal. Só que existe uma falha, como em todo indicador, não é necessariamente uma falha. Que é o caso? Não quer dizer que o preço vai chegar num topo e sempre ele vai corrigir, vai chegar num fundo e vai sempre corrigir e buscar o próximo topo aqui, né? Acontece muitas situações, tipo, deixa eu ver isso mais pra cá. Tipo nessa situação aqui, ó, provavelmente a TMA quando estava acontecendo esse movimento, ela estava nesse sentido. Ela é um indicador que repinta também, né, à medida que o preço vai se modificando, se alterando. Então o que acontece às vezes quando a tendência é muito forte, como aconteceu nesse caso aqui, ó, nós estamos num gráfico D1, né, geralmente as tendências você vê ela de forma mais clara no D1, você consegue ver ela de uma forma mais expressiva, costuma a tendência superar, porque essa TMA ela foi desenvolvida com qual propósito? Você saber pontos de exaustão, né, de preço, né? Quando o preço já chegou num ponto ali que já está num patamar ali para poder acontecer uma correção ou reversão. Então a pegada que inclusive o pessoal lá do MW4 também dos indicadores, que vem dos indicadores lá, até uma vez eu debati com o Marcelo que a respeito desse indicador TMA, até passei para ele na época
que eu ainda conversava com eles lá. Agora eu dei uma distanciada, né, do pessoal que tem vínculo, né, com a W7 aí como um todo. Então ele é parecido com o que ele vende lá pro pessoal também, só que eles fazem uma pegada diferente, né? Eles usam o indicador, essas bandas de TMA aqui, lá eles têm até mais bandas, né? Que essas bandas aqui, se eu quiser, eu posso configurar ela para formar várias bandas, igual o deles lá, né? Aí o preço vai oscilando dentro dessas bandas e tal, então é como se essas bandas deles lá fizessem um trabalho de Murray, de Fibonacci, enfim, vários indicadores num só. Então, assim, eu particularmente eu uso de forma diferente. Sempre que eu pego um indicador, eu tento estudar aquele indicador sempre tendo uma visão diferente do propósito que ele foi criado. E eu sempre tive muito sucesso com isso aí, nesse sentido. Igual o Murray, né? O Murray, que são as linhas horizontais aqui, né? Que servem como suporte e resistência. Eu faço uma pegada diferente, porque se você for estudar as linhas de Murray ao pé da letra, a teoria, em determinados fractais aqui, né, do Murray aqui, quando o preço bate, ele vai fazendo determinados movimentos aqui, se for basear na teoria. Eu comecei a captar que isso aí, assim, é tipo ondas de Elliott, nem sempre vai acontecer. Então, qual que é a minha pegada no Murray? Eu passei a usar ele de uma forma diferente, usar ele invertido, né, que é usar ele para rompimento, né, o preço, igual aqui, rompeu, eu sei que provavelmente ele vai buscar o próximo Murray. Rompeu aqui, foi lá buscar o próximo Murray, né, aqui embaixo. Então, como eu sou um entusiasta de indicadores, minha vida inteira eu preferi usar indicadores do que price action, eu sempre tentei analisar os indicadores num contexto diferenciado do propósito que ele foi criado. Então é a mesma coisa para essas bandas de TMA. Ou seja, pela teoria, sempre que o preço bater na banda inferior, o que significa que o preço vai subir, e sempre que ele bater na banda superior, significa que ele vai cair, né? Vai fazer uma correção. Eu comecei a captar o quê? Que quando o mercado tem tendência igual tem sido esse ano, né, geralmente não funciona dessa forma, né? Porque vocês viram aí, a maioria tem trauma disso, né? Não é porque o preço bateu num topo, seja histórico, seja de gráfico diário, de momento ali, num gráfico menor, não quer dizer que ele bateu um topo que ele vai voltar, e nem se ele bateu no fundo que ele vai voltar também. O que nós estamos vendo geralmente são rompimentos, né? Então, qual que é a minha visão em usar essa TMA? Por que eu voltei a colocar ela aqui? Era um indicador muito forte na época da PAN. Justamente para mim não operar nessas regiões, entenderam? Então eu uso ele como limitador. O que acontece? Como eu gosto mais de operar tendência, acontece muito isso aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui. Vou tirar aqui a TMA fora. Suponha que o gráfico que eu estivesse operando só dessa forma aqui. Vou tirar as setas também aqui, senão não vou conseguir explicar. Peraí. Deixa eu excluir aqui as setas e a TMA. Vamos supor que esse aqui seja o gráfico padrão aí para fazer operações. Então o que acontece? Como eu ensinei para vocês, e a forma que eu uso também, que quando o preço rompe um Murray aqui, geralmente ele vai buscar o Murray seguinte, estava acontecendo muito isso aqui, ó, esses falsos rompimentos, né? O preço estava na tendência certinho, aí quando rompeu aqui, ele não buscou o preço aqui em cima. O que aconteceu? Ele já voltou antes de buscar lá. E nessa aqui você toma um stop loss ou fica negativo, né? Você vê, o preço foi lá de novo, caiu de novo, talvez ele volte agora, mas nisso olha quantos dias, caso ele voltar, que você vai ter que dar um negativo nessa operação. Então o meu calcanhar de Aquiles no Forex, aqui embaixo aconteceu uma situação também que rompeu e o preço não foi lá embaixo ali, ó, ele reverteu antes de buscar o próximo Murray. Então o meu calcanhar de Aquiles no Forex, e eu presumo que seja da maioria também, é não saber a hora de parar, né? A gente, quando você entra a favor da tendência, você acha que a tendência vai infinitamente, né? E eu sempre tive essa dificuldade de poder parar, né? Então aqui, ó, podia ter feito uma compra aqui, parada aqui. Aí porque rompeu, eu não precisava ter aberto outra compra. Aí entra esses indicadores do setup atual, que vai justamente mostrar um momento que você, teoricamente, deveria parar de operar, né? Aí você já vai esperar por uma correção e tal. Então, as bandas eu uso elas, resumindo aqui, eu uso elas como limitadores.
eu sei que quando o preço estiver encostando nessas bandas, eu não vou operar. Se o preço estiver muito próximo dela, eu já sei que alguma coisa pode acontecer. Vai acontecer? Não tem como dar certeza. Assim como qualquer indicador, tudo é baseado em projeções, né? Previsões. Não é uma coisa assim, o indicador mostrou que vai acontecer, então pode entrar que vai acontecer. Então, para resumir essas bandas de TMA, nós vamos usar ela aqui como limitadores. Ou seja, quando o preço estiver próximo a essas regiões, nós não vamos operá-las, certo? Então, deixa eu ver alguma situação aqui também que eu posso mostrar. Aqui, agora na situação aqui do NZD. Se eu tivesse aqui aberto alguma operação, eu teria aberto aqui quando o preço estava entre as duas TMAs, entre as duas bandas, né, do TMA. Quando chegou aqui num determinado ponto, eu já teria saído fora. Aí você diz, né, poxa, mas ele ainda rolou todo esse movimento aqui, você perdeu esse movimento. Tá, não tem problema. A questão aqui não é absorver todo o movimento, é uma coisa muito difícil você pegar um momento ali de tendência ali e você conseguir absorver aquilo tudo. O importante ali para mim é fazer um lucro, né? Então eu já teria feito esse lucro aqui de cima aqui, ó, envolvendo todo isso aqui. Esse aqui que eu perdi, para mim não faz diferença, eu já lucrei aqui, né? Que já foi lucro. Aí isso aí vai entrar também o controle psicológico, né? De você falar assim, pô, mas você não querer lucrar muito além do que deveria, né? Vamos dizer assim. Se você for fazendo trailing stop, geralmente você vai conseguir absorver um lucro maior, que é o que eu tenho feito, eu vou mostrar com base no histórico ali. Mas é preferível você assim, chegar num certo ponto, você parar de operar, mesmo que o preço estique muito mais do que aquilo ali, do que você ficar arriscando entrar nos rompimentos ali, né? Ou quando o preço já está muito esticado e de repente toma uma invertida, uma corrigida e a coisa desanda, né? Então hoje, depois do que aconteceu com a PAN, nesses vários anos também aí de experiência, hoje a conclusão máxima que eu cheguei, se eu pudesse falar assim, qual a lei máxima que você adotou para poder operar Forex, é mais proteger o capital e garantir um lucro do que pensar em absorver todo o lucro, todo o movimento ali que pode acabar se dando mal, né? Então, nós vamos usar as bandas de TMA como limitador. Os demais indicadores, aqui esse padrão de velas aqui, né, que ficam nessas cores, ele tem um MACD embutido nele. Então essas velas mudam de acordo com o MACD. Né, eu coloquei nas velas para não ter que ficar criando indicadores aqui embaixo aqui para ficar poluindo muito o gráfico. Então eu prefiro ali o gráfico mais limpo possível. Né? Esses pontinhos aqui, né, são pontos que confirmam também um movimento. Ficou vermelho, com a vela vermelha, o preço geralmente vai acompanhar o movimento aqui, né? Ficou azul e a vela ficou azul, ele vai acompanhar também. Então são indicadores também para ajudar a filtrar melhor as entradas aí, né? A favor da tendência, seja as tendências maiores ou seja a favor dos gráficos. Mesmo se for em gráficos menores, aí, se você entrar no M15, no M500, vocês vão ver que o indicador funciona muito bem. Só um minuto.